Oi meninas, tudo bem? Hoje eu estou aqui finalmente para contar para vocês quais são os 5 livros que me ajudaram, que me inspiraram a pedir demissão. Então fica aí. Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de dar um like se você gostar desse tipo de conteúdo para saber que informação eu trago para vocês aqui e de me seguir no Instagram, Sabrina Della Torre. Eu vou começar esse vídeo falando que vocês se interessaram muito por esse tema, muita gente queria saber quais eram os 5 livros que me inspiraram, mas eu queria dizer, em primeiro lugar, que livro é uma coisa muito pessoal, né? Um livro que pode agradar muito uma pessoa, pode não agradar a outra. O livro que pode tocar muito uma pessoa, pode não tocar a outra. Então, assim, eu vou dar dicas dos livros que me afetaram e me inspiraram pessoalmente. Mas a minha sugestão para você é que você procure os seus livros, as suas referências, os seus ídolos, tem que ter a ver com a sua personalidade. Se você for numa livraria, dá uma volta, alguns títulos já te chamam imediatamente pela sua personalidade, por tudo que você passou na vida, pelo que você é, pelas pessoas que você admira. Então a minha sugestão é, vá dar uma volta ou em site, né, na internet para procurar, ou numa livraria para procurar esses títulos que podem chamar sua atenção. Fazer uma busca de top 100 livros, top 5 livros também é muito interessante. Bom, vou falar de mim. Eu tive 3 livros que me inspiraram em termos de história e mais 3 livros que me inspiraram mais tecnicamente falando. Eu sei que eram 5, mas eu vou mostrar 6, tá bom? Vou começar com o meu primeiro, gente. Foi o livro assim que me tocou assim profundamente, de uma forma muito grande. Quando eu gosto de uma coisa, eu fico protelando, então foi o livro que quando eu comecei a chegar nos últimos capítulos, eu comecei a ler menos, porque eu queria continuar tendo aquele livro pra mim, aquela história pra mim. Não era um livro que eu esperava que fosse me tocar tanto, porque eu realmente admirava tudo que ele fez, mas eu não admirava ele como pessoa, né? A gente escuta falar muito mal dele, né? Enfim, apesar do legado que ele deixou aqui, era uma pessoa que um ser humano que pra mim não era uma referência, mas não sei, quando eu vi esse livro, a empresa que eu trabalhava fez uma feira de livros que você podia ir lá pegar o livro, e aí quando eu bati o olho nessa feira, o livro dele tava lá, e eu não sei, gente, sabe igual amor? Sabe quando você bate o olho numa pessoa, você encana com aquela pessoa, porque você sabe que aquela pessoa tem alguma coisa. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo com o livro. Não sei o que aconteceu, a gente teve uma troca ali de conexão, e foi realmente um livro que mudou minha vida, mudou o meu jeito de enxergar tudo. Na verdade, ele só me incentivou, né? Porque eu já meio que pensava igual ele relata que ele pensa. Então, sem mais delongas, essa biografia enorme do Steve Jobs, escrito por Walter Isaacson. Ele acompanhou a vida do Steve Jobs por alguns anos, né? Ele acabou tendo uma relação com o Steve Jobs, com as pessoas que conviviam com o Steve Jobs. Então ele pôde contar a narrativa, a biografia de tudo que ele descobriu, reuniu sobre a vida dele, do ponto de vista dele. Ele mostra assim algumas críticas que ele teve acesso, né, no livro, mas foi um livro que me tocou muito, 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 assim, de uma forma muito intensa, porque pra mim, o maior legado, lógico que tudo que ele construiu é sensacional. Ele não queria só fazer, entendeu? Ele não queria só realizar, ele não queria só ganhar dinheiro, ele não queria só deixar o nome dele marcado para a história. Não, ele queria realizar uma coisa que estava dentro dele, uma coisa que ele acreditava, uma missão maior que ele achava que ele tinha. Pelo menos é isso que esse livro passa, né? Que o Steve Jobs, ele era meio destinado, assim, ele tinha um negócio dentro dele e ele queria realizar a qualquer custo, às vezes passando por cima de algumas pessoas, né, passando pelo sentimento de algumas pessoas, mas ele era muito assim determinado, ele tinha uma visão muito clara do que ele queria, enfim, ele trabalhava por paixão, muitas horas ele falava que a vida dele era trabalhar, ele só trabalhava, ele vivia na empresa, ele vivia para aquilo, mas ele era muito feliz, ele era muito realizado fazendo o que ele fazia, porque ele vinha da alma dele, entendeu? Era um negócio que o cara queria realizar, era um negócio real, ele queria que aquilo acontecesse, ele queria provar que a internet era para todo mundo, que o computador era para todo mundo. Era um negócio dele, era íntimo, e isso mexeu muito comigo, porque eu também acredito, eu acho que o trabalho
O trabalho é uma forma da gente ocupar a cabeça, né? O trabalho deveria ser inspiracional, deveria vir de dentro. Você deveria não se incomodar em trabalhar muitas horas, porque basicamente você está fazendo o que você ama, entendeu? Então o Steve Jobs me tocou muito por isso, pelo menos nos discursos dele que a gente tem por aí, ele acredita muito nisso, né? Que a gente tem que achar o nosso propósito, que a gente sabe qual é o nosso propósito. Eu fico até com vontade de chorar. Que dentro da gente a gente sabe qual é o nosso propósito, mas que a gente acaba não... né? A gente acaba querendo viver a vida dos outros, querendo traçar caminhos já traçados. A pessoa fala que isso não é comum, a gente já aceita, realmente isso não é muito comum. Pra mim ele é um exemplo muito forte disso, assim, de que a gente não tem que seguir o caminho de todo mundo, a gente não precisa fazer o que tá todo mundo fazendo, e que no fundo a nossa vida é traçada pra gente cumprir o nosso objetivo, pra gente cumprir o que a gente é predestinado a fazer. Isso dá horas de conversa, né? A gente podia conversar muito sobre isso aqui, mas é um livro, assim, sensacional, gente. Eu sei, é um livro longo, tem mais de 500 páginas, tem gente que não vai ter paciência pra ler, mas não é uma biografia chata, sabe? Não são dados jogados, assim, é uma biografia muito envolvente. Eu acho que todo mundo que quer ter um negócio, que quer abrir alguma coisa, que quer seguir os seus sonhos, tem que ler esse livro do Steve Jobs. Eu comecei a admirar muito ele depois que eu li esse livro, né? Eu vejo ele com outros olhos do que eu vi antes de ler esse livro. E ele é, sim, pra mim, uma inspiração, a ponto da frase dele ser a frase que eu mais sigo, que vai comigo em todos os lugares, que guia minha vida. Eu acho que todo mundo deveria ler. Foi o livro, assim, o maior livro que mudou a minha cabeça, que me fez ter coragem, que me fez saber que eu tava no caminho errado e que eu tinha que mudar alguma coisa. Então eu recomendo demais. Se você quer ter um negócio, você tem que ler a biografia do Steve Jobs, mesmo que ela não te toque da mesma forma que me tocou. Mostra muito, sabe, de estratégia, de coragem, de, sei lá, acreditar que você tá certo e ir atrás, sabe? Então eu recomendo demais. Outro livro polêmico, eu sei que vai ter gente que vai falar... mas enfim, eu não tô aqui pra discutir a história dela, eu não tô aqui pra julgar ninguém. Eu tô aqui pra falar do livro e como ele me inspirou demais, que é A Menina do Vale, da Bel Pesce. Eu lembro certinho de eu lendo esse livro, eu lia ele indo de ônibus para minha casa depois do trabalho. Inclusive eu achei aqui agora um post-it relacionado ao meu trabalho. É um livro muito fácil de ler, ao contrário do livro do Steve Jobs, é um livro menor, né? Tem muita ilustração, ele é prático, mas ele é muito inspiracional. Ele mostra a história de uma pessoa comum, como eu e você, né? Que não necessariamente mudou a humanidade igual o Steve Jobs, né? Não necessariamente abriu uma empresa de bilhões de reais. É uma história mais comum, uma história mais real de uma menina como eu e você que pode estar assistindo aí do outro lado, de uma pessoa que acreditou nos seus sonhos, no seu potencial e chegou muito longe, sim, tá? Por mais que tenha gente que fale, mas ela nem é tudo isso, ela nem fez tudo isso. É muito fácil eu aqui da minha cadeira falar que ela não alcançou grandes coisas. Para mim, ela alcançou grandíssimas coisas. Ela conseguiu viver coisas e experiências que eu não tive oportunidade de viver, e eu acho que eu tinha potencial para viver esse tipo de oportunidades. Ela teve a chance de viver essas oportunidades e transformou isso em uma forma de incentivar os empreendedores do outro lado. Ela dá aqui algumas dicas de livros, ela dá algumas dicas de, do que fazer, de sites para ler. Eu acho isso muito legal. Ela dá um passo a passo para você criar coragem, enfim, de você testar um negócio que você tá na sua cabeça. Lembro muito disso. Tem um exemplo que ela fala aqui de alguém que estava em dúvida se abrir uma loja de sapato, aí ele criou um Instagram ou um Facebook e testou, mesmo sem ter o produto. Isso tá sempre na minha cabeça. Toda vez que eu quero testar alguma coisa, enfim, que eu acho que uma ideia é legal ou que não é, eu não fico pensando muito tempo não, gente. Eu já vou lá, crio um modelo de teste, já vejo se funciona, se é bom, bem aceito. Eu já fiz isso algumas vezes e foi do livro dela, foi do livro dela que eu tirei essa coragem. Então é um livro que me ajudou muito, me inspirou muito. Então se você é mais nova, enfim, se você tá aí trilhando, começando a sua carreira, eu acho sim que é um livro que vale muito a pena ser lido. Aí o último livro inspiracional que me inspirou bastante é esse aqui, O Clique de $1 Bilhão. É a história do Mike, que é o fundador do Instagram. Ele é brasileiro, tá? Conta
enfim, um pouquinho da infância dele, um pouquinho da jornada dele, como o Instagram foi criado. É um livro muito fácil de ler também, muito gostoso de ler. Um livro que mostra também que nem sempre as coisas são tão pensadas como a gente acha que tem que ser, né? Nem sempre as pessoas nascem com a ideia de $1 milhão. Hoje eu vou abrir uma empresa que vai colocar foto e todo mundo vai curtir, e aí vai ter filtros, e aí a pessoa vai poder comentar, e aí vai ter stories. As ideias não nascem desse jeito, né? As ideias nascem de coisas mais simples. Às vezes as ideias, elas vão se transformando ao longo do caminho. Então, esse livro serviu muito para mim, para saber que eu não vou ter a ideia perfeita, né? Eu não vou começar com a ideia milionária no primeiro momento. Essa ideia vai se desenvolvendo a partir do momento que você começa a trabalhar. O Instagram não começou com o objetivo que ele tem hoje, né? Ele começou com um objetivo completamente diferente, e foi um comentário da namorada dele, se eu não me engano, que fez ele mudar o objetivo do Instagram, e aí fez com que o Instagram bombasse. Enfim, mostra que você não precisa ter a ideia perfeita agora, você não precisa ter a ideia visionária, sensacional nesse momento. Você pode só começar com a sua ideia, que talvez seja abrir uma padaria. Você pode abrir uma padaria agora, e aí na vivência ali da sua padaria você vai perceber que precisa fazer isso, você vai perceber que precisa fazer aquilo, e aí você vai criar a padaria mais revolucionária de todos os tempos. Então foi isso que esse livro me mostrou. A gente tem muita ideia que as coisas são prontas, né? A Microsoft é a Microsoft desde sempre, que a Apple é a Apple desde sempre. Mas a gente esquece que todos eles tentaram muito, fracassaram muito, tiveram ideias menores, que foram crescendo, crescendo, crescendo. Então isso tudo prova que se você não começar, você não vai terminar, entendeu? Então você precisa começar, mesmo que não seja com o projeto perfeito, com a ideia perfeita, você precisa começar. A gente precisa começar. É aquela ideia de que a perfeição é inimiga da realização, né? Se a gente ficar esperando a ideia perfeita, o momento perfeito, o dinheiro perfeito, as coisas não acontecem. Então esse livro é muito legal por isso. É um livro muito fácil de ler, recomendo também, principalmente se você gosta desse mercado de mídias digitais, tá? E aí eu tenho 3 livros que são um pouco mais técnicos, tá? Eles não são livros inspiracionais, eles não vão fazer você acreditar numa missão maior, enfim, não isso. Mas eu também achei que eu precisava ler uns livros um pouco mais técnicos, né, para saber o que era uma startup, o que era um empreendedorismo, como as pessoas pensam para revolucionar, para ter ideias novas. Eu precisava desse tipo de material na minha cabeça. E eu também achei esse livro muito legal, ele nem é um livro muito comentado, que chama a Startup de $100. Ele mostra cases de sucesso, empresas que deram certo, tá? Não necessariamente empresas bilionárias, não necessariamente empresas de milhões de reais, mas empresas que dão sustento para os seus empreendedores e que começaram com um valor de investimento muito pequeno. Tudo isso para provar que você não precisa ter milhões de dinheiros, você não precisa ter um investimento, um investidor, um banco, um anjo atrás de você para abrir o seu negócio. E você também não precisa ser capa de exame, você não precisa estar num jornal, você não precisa ganhar um livro para ter sucesso. Não é só isso que é sucesso, não é só isso que é ser bem sucedido. Ele mostra que de pessoas que vivem muito bem, ganhando muito mais do que o salário que eles ganhavam quando estavam empregados, com empresas enxutas, com empresas pequenas, com, enfim, lanchonetes, sites de venda de cursos. Ele dá alguns exemplos muito reais, muito possíveis, né? Muito pé no chão, para você saber que você pode abrir um negócio com pouco investimento e sem muito risco, né? De repente tocando o seu emprego e tentando fazer o seu outro negócio. As pessoas podem viver dos seus negocinhos, dos seus empreendimentos, dos seus negócios locais, sem necessariamente ter que ser um Steve Jobs, sem necessariamente ter que ser o Instagram. A gente tem muito na cabeça que a gente precisa dar muito certo, que eu preciso abrir um negócio de bilhões de reais, que eu preciso ser a blogueira com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Mas não é só isso que dá certo. Tem muitas pessoas com 100 mil pessoas no Instagram e que estão ganhando dinheiro, tem muita gente com padaria ganhando dinheiro, tem muita gente com negócios pequenos ganhando dinheiro. Então esse livro é muito legal por isso. E aí 2 livros mais técnicos, mas que eu acho que todo mundo que vai abrir uma startup tem que ler, mesmo que for por curiosidade, é De 0 a 1,
que ele fala o que aprender com o empreendedorismo do Vale do Silício. Então ele conta vários cases de startups do Vale do Silício. Eu li os dois na mesma época, tá, gente? Então pode ser que eu me confunda um pouco do conteúdo dos dois. Mas eu sei que um deles dá vários exemplos de empresas do Vale do Silício, como elas se transformaram no que elas são, qual é o modelo de validação, da falência para dar certo. O Startup Enxuta, ele conta basicamente um modelo de validação de inovação. Então ele mostra vários, ele é bem mais técnico, ele tem até algumas metodologias de como fazer você testar o seu modelo e ver se ele tá dando certo, e arrumar e testar de novo, enfim, como introduzir ideias inovadoras nele, como você pode inovar, como você entra em contato com o seu cliente e testa o seu modelo e não perde tempo tentando imaginar uma teoria que não existe. Enfim, são dois livros muito legais, muito bons de ser lido para quem quer ter um negócio, para quem está pensando em abrir um negócio. Não necessariamente vai se aplicar ao seu negócio, porque pode ser que o seu negócio não seja de inovação. Nesse primeiro momento, pode ser que você não veja uma relação. Sei lá, ele conta sobre o Twitter em algum desses livros. E aí você fica pensando, o que eu tenho a ver com o Twitter, né? Eu quero abrir aqui uma empresa de coxinha. Mas é uma forma de você criar associações, sabe? Eu acho que quanto mais você lê, mais o seu cérebro trabalha para criar associações que tenham a ver. Às vezes uma coisinha que o Twitter fez lá pode ter a ver aí com o seu modelo de renovação, de inovação, ou o seu contato com os clientes, enfim. Você sempre consegue puxar alguma coisa de startups, né, de empresas aí que recebem aportes, essas coisas de tecnologia, e adaptar para o seu negócio. Acho que todo empreendedor tem que ler, tem que ter na cabeceira lá da cama. Eu acho que são dois livros aí que marcaram bastante o empreendedorismo atual. Inclusive, eu vou reler esse livro. Uma coisa é você ler antes de você ter um negócio. Outra coisa é você ler quando você tem o seu negócio, né? Você, eu acho que enxerga claramente quais são os pontos que você pode aplicar. Esses foram os meus livros, esses são os livros que me inspiraram, que me deram suporte, que me deram coragem para me demitir. Como eu falei pra vocês, gente, não é uma fórmula mágica, não é um passo a passo. Leia esse, leia esse, leia esse, leia esse, leia esse, e no final você vai conseguir pedir demissão. Eu acho que pode ser que você leia exatamente os mesmos livros que eu e não se sinta nada inspirado, e pode ser que você leia o livro aí sobre a biografia da Xuxa e se sinta inspirado. Isso tem muito a ver com a área que você quer atuar, com o que te inspira, com o que te motiva, o que você admira. Então o meu conselho pra você esses foram os meus livros, mas você tem que criar os seus livros. Por exemplo, eu fui atrás desse aqui, ó, porque é uma marca que eu admiro bastante, é o livro que eu tô lendo agora, a Marca da Vitória, que fala sobre a biografia do criador da Nike. Então você precisa ir atrás de livros de empresas que você admire. Então, por exemplo, se você admira Microsoft, vai procurar a biografia do Bill Gates. Se você admira a Starbucks, você procura a história da Starbucks. Eu acho que é assim que a gente vai criando conexões e relações com o nosso interior, e é isso que faz a gente se motivar, entendeu? A gente precisa criar conexões e identidade com os livros que a gente está lendo, de histórias de sucesso que vão impulsionar a gente a ir atrás do que a gente está desejando, do que a gente está sonhando. É a maior dica que eu posso dar para você. Vá numa livraria e vê o livro que faz sua veia pulsar, gente. É sério, se você tem esse quê para empreendedorismo, se você tem essa vontade de querer realizar alguma coisa, você vai achar livros que fazem a sua veia pulsar, de verdade, você vai achar. Pode ser de culinária, mas você vai olhar aquele livro, você vai pegar ele na mão e vai falar, meu Deus, sabe, ele faz a sua veia pulsar, quando é seu sonho, quando é a sua motivação, faz a sua veia pulsar, entendeu? Eu tenho atualmente alguns livros também que me incentivaram a continuar trilhando o meu caminho, e depois eu acho que eu vou gravar um outro vídeo também, que são livros mais atuais, que mudaram o meu jeito de ver o mundo, que me modificaram muito e que me fazem continuar no caminho que eu tô hoje. Então eu posso gravar depois um outro livro para vocês, falando quais são esses 4 ou 5 livros também
que estão me ajudando a seguir e persistir no meu caminho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa ele ser um pouco mais longo, é um vídeo muito íntimo de novo, que fala muito sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso, sobre a minha fase de demissão. Ele traz muitas memórias, muitas emoções, então não tinha como eu falar pouco. Eu espero que ele tenha sido útil para você de alguma forma, que ele te inspire de alguma forma e que de repente algum desses livros também te ajude aí a seguir o seu caminho, o seu sonho que você está trilhando por ter chegado nesse vídeo, né? Se você chegou nesse vídeo, você tá procurando inspiração, com certeza. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. Não esquece de dar um like se você gostou, de me seguir no Instagram, vou deixar aqui pra vocês, e meu site também tá aqui embaixo, tá bom, gente? Vamos ficar sempre conectados e me conta, quero saber de vocês também, qual livro que tá te inspirando, qual livro que você leu e que mudou a sua vida e que te ajudou a seguir os seus sonhos. Um super beijo e tchau, tchau!